Olá, que bom ter você mais uma vez aqui comigo no canal para a gente poder dar sequência ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje falaremos do capítulo 11, Os Três Reinos. Esse aqui é dividido em 3 itens. Então, o primeiro item é os minerais e as plantas. Então, os minerais e as plantas. Kardec pergunta, questão 585. Que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou melhor, em 2 classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana uma 4ª classe. Qual dessas divisões é preferível? Então ele jogou para o espírito, né, uma inteligência, né, uma pergunta de inteligência com relação à classificação dos seres. Vamos ver a resposta do espírito. São todas boas, dependendo do ponto de vista. Materialmente, não há senão seres orgânicos e seres inorgânicos. Sob o ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Então, veja como o Espírito falou, né? As divisões são boas, né? Porque depende do que você está pondo em foco. Você está pondo em foco a capacidade de viver, né? De reproduzir. Então seriam 2, orgânicos e inorgânicos. Mas, se você estiver levando em consideração como os espíritos gostam, a evolução, o crescimento moral, você tem que destacar o ser humano que tem essa condição mais estruturada, né? E também não vamos dizer que os animais não têm uma pequena evolução moral, uma vez que eles têm muito forte o sentimento familiar, né? O sentimento pelos filhotes. Então a gente não pode também dizer que eles não têm evolução, mas não tem tantas ramificações quanto do ser humano, né? O Kardec já vai fazendo uma conclusão. Esses 4 graus têm, com efeito, caracteres nítidos, ainda que nos limites pareçam se confundir. A matéria inerte que constitui o reino mineral não tem senão uma força mecânica. As plantas compostas de matéria inerte são dotadas de vitalidade. Os animais compostos de matéria inerte e dotados de vitalidade têm a mais uma espécie de inteligência instintiva limitada com a consciência de sua existência e de sua individualidade. O homem, tendo tudo o que as plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Vale aqui pensar, né, vale aqui refletir, que mais uma vez, né, nós estamos falando aqui do século XIX, né, 1860, por volta de, né, quando estavam sendo realizado esse estudo aqui. Até então não se tinha o conhecimento que se tem hoje, né, da evolução da espécie humana. Então não tinha ainda registros bem definidos do homem primitivo para o homem moderno, tá? Então essa evolução ainda estava, esse estudo ainda estava sendo construído, né? Então tanto é que já falei disso, Darwin vai aparecer logo em seguida aí com sua teoria. Até então nós estávamos mergulhados no lamarquismo, né?
Então, a gente tem que olhar com um pouco de cuidado essas reflexões. Questão 586. As plantas têm consciência da sua existência? Veja aqui que o Espírito responde. Não, elas não pensam e não têm senão vida orgânica. Então, vamos parar um momentinho aqui para a gente interpretar direitinho isso aqui. Ela não tem consciência porque ela não tem uma inteligência que a faz entender com clareza as coisas. Porém, as plantas, já registrado isso, emitem certa variação de radiação que ela emite naturalmente, né, na banda ainda do infravermelho, e que quando ela está na iminência de ser cortada, ela altera essas vibrações. Como isso? Ela percebe o perigo? Então ela tem essa percepção, porém ela não tem exatamente a consciência do que é que está acontecendo com ela. Pelo menos a gente não sabe, né? 587. As plantas experimentam sensações, sofrem quando mutiladas, acabei de falar. As plantas recebem as impressões físicas que agem sobre a matéria, mas não têm as percepções e, por conseguinte, não têm sentimento de dor. Porque ela não tem a estrutura que o animal tem da recepção da diferença de pressão, que leva, consequentemente, a sentir dor, né? Mas, como eu falei, ela tem a percepção, de alguma forma, rudimentar da agressão que ela vai sofrer. 588. A força que atrai as plantas para umas para as outras é independente de sua vontade? Aí ele coloca, sim, visto que não pensam. É uma força mecânica da matéria que age sobre a matéria. Elas não poderiam se opor. 589. Certas plantas, tais como a sensitiva e a dioneia, por exemplo, têm movimentos que acusam uma grande sensibilidade, e, em certos casos, uma espécie de vontade, como a última, cujos lóbulos apanham a mosca que vem pousar sobre ela para sugá-la, e a qual parece armar uma armadilha para em seguida matá-la. Essas plantas são dotadas de faculdade de pensar, elas têm uma vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal, são uma transição de uma para outra. Então, todas as dúvidas que o Kardec, como um cientista da época, né, que estava se começando a descobrir exatamente como funciona a botânica, né, vamos lembrar que o Darwin é aquele que vai fazer o experimento que mostra que como que as plantas se orientam para o sol, né? Então ele vai verificar que existem certas substâncias que a planta secreta de um lado dela para promover um crescimento daquele lado e, portanto, fazê-la apontar para onde está o sol. Isso, né, o Darwin, ainda há alguns anos para frente, que vai desenvolver. E que essas substâncias descobertas pelo Darwin vão ser, num futuro mais afastado, né, mais uns 30 anos, vão começar a ser objeto de estudo para desenvolvimento de fertilizantes. Então, é uma coisa empurrando para a outra. Mas então vamos ver o que o Kardec obtém de resposta. O Espírito responde: tudo é transição na natureza, pelo fato mesmo de que nada é semelhante e que, todavia, tudo se liga. As plantas não possuem e, por conseguinte, não têm vontade. A ostra que se abre e todos os zoófilos não pensam, não têm sensação, um instinto cego e natural. Então, vamos ver o que o Kardec conclui. O organismo humano nos oferece exemplos de movimentos análogos sem a participação da vontade, como nas suas funções digestivas e circulatórias. O piloro se contrai ao contato de certos corpos para lhes negar a passagem.
deve ser como na sensitiva, na qual os movimentos não implicam, de modo algum, na necessidade de uma percepção e ainda menos de uma vontade. Tá certo? Então, veja, quando a gente está falando de vontade, que eles estão falando de vontade aqui, a gente fala, ah, mas então a vontade fez com que a gente fizesse aquela ação. Vamos entender o que é a vontade, né? A vontade decorre de um processo de raciocínio, de emoção, né? Então ela decorre disso. Então eu tenho vontade de fazer determinada coisa. Então algumas impressões foram carregadas, né? Uma emoção foi desperta, um sentimento foi formado, daí tem ou não um pensamento envolvido para você ter uma vontade. Então teve todo uma composição de ações bioquímicas dentro do corpo. Isso é claro que ainda não era conhecido. Então a gente vê como a planta, ela é vamos supor assim, um ser vivo de primeira instância, ele ainda é um ser primitivo, porque ela tem nela, ela desenvolveu nela essas reações que provavelmente são estimuladas por pressão do inseto sobre determinadas células que permitem a contração dela. O que a natureza sabe disso? Que naquele inseto que pousou ali e que ela se contraiu por conta daquela pressão recebida, não precisava ser um inseto, né? Poderia ser uma folhinha que caiu ali, fez uma pressão, ela se fecha. E aí o que vai acontecer? Ela vai submeter aquilo que está ali a ácidos, né? A substâncias químicas que vão decompor aquela matéria, no caso, para ver se dali saem alguns nutrientes para ela. Então ela está buscando os nutrientes daquela forma. Rudimentar. Isso é vontade? Não, não podemos dizer que isso é vontade, mas isso é uma adaptação evolutiva, né, da vida na busca pelo seu alimento. Né, que ainda a planta não vai desenvolver a capacidade de caçar. Mas veja que a partir do momento que ela está tendo a obtenção de alimento por decomposição da matéria, né, digestão da matéria, embora ela não tenha um sistema digestório, ela está ali separando as coisas que interessam, né, os compostos que interessam para ela, daquele corpo que ela aprendeu, mas ela ainda não tem um sistema digestório desenvolvido. E isso vai desenvolver mais para frente no animal. Mas ali já tem uma ideia do que será o sistema digestório. Né? E outra, ela está deixando de praticar a fotossíntese, né? Da qual provavelmente ela tem a capacidade nas suas folhas, mas ali naquelas organelas que são modificadas, ela tem a capacidade de capturar alimento de forma que não seja através da autossintetização. Né? Questão 590. Não há nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as leve a procurar aquilo que lhes pode ser útil e a fugir daquilo que lhes pode prejudicar? Resposta. Há sequer uma espécie de instinto, dependendo da extensão que se dá a esse termo, mas é permanentemente mecânico. Quando nas operações de química observais dois corpos se reunirem, é que se ajustam reciprocamente, quer dizer, há afinidade entre eles. No entanto, não chamais a isso de instinto. Né? Então, seria um instinto mineral, né? Na verdade, quando você colocou dois elementos, duas substâncias em conformidade, delas formam uma reação química. Né? Questão 591.
Nos mundos superiores, as plantas são como nos seres de uma natureza mais perfeita? Resposta: tudo é mais perfeito, mas as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais e os homens são sempre homens. Isso é muito interessante, né? Então aí encerrou esse primeiro item. Então a gente vai ficar com esse primeiro item. Ficou curtinho, né? Mas esse vai ser o nosso primeiro vídeo aí para a nossa segunda-feira de carnaval, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Quando você acordar, comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria